Ora, boa tarde a todos. Vamos aqui adicionar a nossa convidada, ver se conseguimos. Não estou a conseguir. Só um bocadinho. Conseguir. Agora. Oi, agora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Acho que agora estamos a conseguir. Estamos aqui com umas Agora, dificuldades agora técnicas. sim. Peço desculpa, as tecnologias não estavam a colaborar connosco hoje, mas já cá estamos. Ora, boa tarde a todos. Já temos aqui algumas pessoas a assistir. Conseguem-me Se ouvir bem? calhar, Conseguem-me ouvir bem? sim, Ok, sim. boa. Consegue-me ouvir bem também? Sim? Pronto, boa. Nós estamos aqui preparados para a nossa live, que hoje vamos falar sobre um tema que muitos pais muitas vezes nos fazem imensas perguntas e, e nada melhor do que trazermos um especialista no assunto para ajudar a tirar aqui as nossas dúvidas e até a nós como profissionais, não é? É muito enriquecedor podermos saber um bocadinho mais sobre o que é que está por trás desta problemática, que é a seletividade alimentar, e de que forma é que também podemos aqui ajudar as nossas famílias. Então, vou começar por fazer aqui uma breve apresentação nossa, está bem? Sim? Então, meu nome é Raquel Nunes, já me conhece, não é? Eu sou licenciada em Reabilitação Psicomotora, com formação em Terapia ABA. Faço parte do Centro ABA Norte, onde trabalhamos com análise comportamental aplicada, com crianças com perturbações do espectro do autismo e também outras perturbações do desenvolvimento. Hoje temos aqui a nossa convidada, que é a doutora Daniela Seabra, que é nutricionista, especializada em nutrição clínica, IFM Certified Practitioner, que está relacionado com medicina funcional, e com formação também nas perturbações do espectro do autismo, pelo Autism Research Institute, e, portanto, tem bastante experiência em trabalhar com estas perturbações, e por isso é que convidamos para nos ajudar aqui a falar sobre este tema. Portanto, nós hoje vamos falar sobre a seletividade alimentar no autismo, primeiro vamos fazer aqui um breve resumo, uma breve introdução sobre o autismo, o que é a seletividade alimentar, de que forma é que ela afeta as várias áreas do desenvolvimento infantil, qual é que é o papel da nutricionista, de que forma é que a nutricionista pode ajudar nestas questões e, por fim, vamos falar também sobre algumas estratégias de intervenção. Portanto, doutora Daniela, se puder ser, eu vou começar aqui por fazer apenas uma breve introdução sobre o autismo, pode ser? Combinadíssimo. Pronto. Boa, também não precisamos entrar aqui a muitos pormenores técnicos, porque a maior parte dos nossos seguidores já estão por dentro do assunto, ou já nos seguem, ou são pais, ou são educadores que trabalham com estas crianças. Portanto, as perturbações do espectro do autismo caracterizam-se por dificuldades em duas grandes áreas. A primeira é a comunicação e a interação social, e a segunda está relacionada com os padrões comportamentais e interesses. Portanto, como o próprio nome indica, trata-se de um espectro, não é? Significa que nós podemos encontrar combinações diferentes dos sintomas e também os níveis de dificuldade ou níveis de gravidade diferentes em cada um dos sintomas. Podemos encontrar desde crianças que são funcionais, que conseguem ter uma boa comunicação receptiva, que conseguem comunicar as suas necessidades com autonomia e que apenas apresentem, por exemplo, mais dificuldades a nível social,
em comunicar com pares, em manter criar e manter relações significativas com pares, por exemplo. Podemos ir desde aqui, que é um nível mais funcional, por assim dizer, até crianças, por exemplo, não verbais, com estereotipias frequentes ou intensas, com também necessidades de adaptações parciais ou totais a nível da aprendizagem escolar. Portanto, temos aqui as diferentes partes do espectro, não é? Uma das problemáticas que ocorre com uma grande frequência são as problemáticas gastrointestinais, que podem estar aqui associadas ao autismo, o que está também relacionado com esta questão da seletividade alimentar. Portanto, temos agora a doutora Daniela que nos explica um bocadinho mais o que é isto da seletividade alimentar. O que é que ele é? Primeiro, quero agradecer o convite e acho que realmente temos que falar cada vez mais disto. A seletividade alimentar não é só do autismo, há muitas crianças com seletividade alimentar, até adultos com seletividade alimentar, mas aqui no autismo tem determinadas características que são específicas, que são muito específicas. Não há uma causa, não há uma causa. Por isso é que se torna crucial perceber o que é que se passa naquela criança e perceber o que é que naquela criança pode condicionar uma seletividade alimentar. Seletividade alimentar é quando a criança tem uma recusa alimentar intensa e muitas vezes essa recusa alimentar pode ser porque só come tudo quadrado, só come tudo estaladiço, só come tudo passado, só come tudo amarelo, só come aqueles 4 alimentos e se recusa. Primeiro, há aqui um erro, há aqui uma coisa que nós nunca, mas nunca devemos fazer perante um caso de seletividade alimentar e perante um caso de seletividade alimentar no autismo. É, quando a criança tiver fome, ela vai comer. Isto é a primeira coisa que nunca se vai fazer, porque esta criança não vai comer, ponto. Porque não é uma mania, não é uma criança, não gosto de brócolis, não gosto da sopa, mas depois vou ter fome, vou comer bolachas. Não é isso que se trata. Portanto, a última coisa que nós devemos fazer é deixar esta criança ficar sem comer, porque ela vai ficar mesmo sem comer 2 e 3 dias e 4 sem comer. Está bem? E nós não podemos deixar que isto aconteça. Interessa-nos entender a causa o mais possível. E as causas são diversas. Podemos estar a falar de questões de fixação, tanto fugir da rotina. Se a rotina dele é comer aquela bolacha ao pequeno almoço, pode ser uma questão de rotina, isto é meramente comportamental, pode ser uma questão de perturbações sensoriais. Aliás, nós todos temos as nossas pequeninas perturbações sensoriais. Eu não consigo comer gema de ovo cozida, por exemplo. E há muitos adultos que se calhar não conseguem comer ostras ou não conseguem comer mexilhões, que lhes faz confusão. Pronto. Portanto, mas isto não é disfuncional, acontece-nos a todos. Nestas crianças muitas vezes levam a um nível muito intenso, em que qualquer coisa que colocam na boca, a percepção é completamente diferente. Isto tem que ser, e isto como é que se ultrapassa? Primeiro tem que se perceber que isto está a acontecer. Primeiro tem que se perceber que se trata de uma perturbação sensorial e esta criança tem que ser trabalhada com terapias, ponto 1, que vai treinando toda a parte sensorial, mas a nutrição também pode ter um impacto muito importante aqui. Porquê? Porque a percepção sensorial tem a ver com receptores na boca e tem a ver com uma sensação, como estas sensações estão posicionadas no cérebro. O que significa que se esta criança tiver, vamos imaginar, estava a tentar falar isto em português, mas por diferentes motivos, estas crianças podem ter, os disparos neuronais são muito rápidos. Ou seja, são muito rápidos a nível de, normalmente o disparo neuronal, eu dou sempre o exemplo de eu estar a empurrar alguém. Eu dou um toque em alguém, não acontece nada, dou um toque outra vez, não acontece nada, só quando eu o empurro com uma determinada força é que essa pessoa cai ao chão. No neurónio é a mesma história, ou seja, o neurónio recebe diferentes estímulos que não fazem nada. E se vai haver um estímulo suficientemente forte que vai fazer com que o neurónio dispare e a sensação chegue cá em cima ao cérebro. Por diferentes motivos, muitas vezes por uma menor capacidade de produção energética, isto já tem outros que senãos, em que a nutrição atua aqui bastante, esta criança pode estar a disparar com as mínimas coisas. Isto significa que, por exemplo, uma coisa que tenha uma sensação que seja pequenina, no caso desta criança, é uma sensação explosiva. Exatamente. E até acontece, deixa-me só fazer aqui um parênteses, acontece muitas vezes o mesmo
A nível do toque, tanto Exatamente, não temos, suportam existe, toques, não suportam exatamente, qualquer coisa que toque, parece, ou seja, é o que eu digo, se eu faço assim, finto uma festa, esta criança é capaz de sentir uma dor, uma crónica, uma exatamente. coisa horrível, intensa. Portanto, primeiro é percepcionar, e então tem que ser aqui um conjunto do treino, da parte da terapia em que vai treinando, e ao mesmo tempo a parte nutricional para perceber de que maneira é que estes disparos neuronais começam a ficar mais lentificados. E por outro lado, temos crianças que são exatamente ao contrário, ou seja, precisam de uma hiperestimulação, ou seja, precisam da coisa muito intensa, precisam em que só vão conseguir comer aquela comida quando o estímulo for estaladiço, quando fizer o crunch, porque só aí é quase como se fossem surdas, a nível de percepção, em que só quando tiverem Uhum. uma sensação mais intensa é que elas conseguem sentir o sabor. Fora disto, parece que estão a comer Daí, palha. daí que, por exemplo, prefiram alimentos mais doces ou mais, Estaladiços. exatamente, ou com sabores mais intensos. Cá está, conseguimos observar aqui os dois níveis extremos da hipossensibilidade, que é E da sentir hiper. pouco, e da hipersensibilidade, ou seja, tanto podem ter percepcionar algo pequeno como algo demasiado forte, como até pode ser algo bastante forte e a criança não sente nada, por isso não quer aquele alimento porque não sabe a nada, não é? Aliás, uma das coisas, há uma brincadeira que eu faço a muitas crianças, brincadeira só seja, porque os níveis de zinco estão associados à percepção de sabor. E então há uma experiência que normalmente eu faço em consulta, que é uma bebida que é sulfato de zinco, chama-se mesmo Tali Test, que é uma experiência. Se os níveis de zinco estiverem espetaculares, aquilo vai ser horroroso. A criança vai cuspir, vai querer arranhar a língua porque é de uma astringência horrorosa. Portanto, se o zinco estiver impecável, aquilo vai ser uma careta descomunal. Então, acontece-me eu dar isto a crianças em consulta e elas nada, como se fosse água. Ok, cá está, não sentem nada. Não sentem nada e depois eu até ofereço novamente e elas nada. Às vezes eu fico à espera, se olhar para elas, estou à espera porque a reação tardia é uma reação. Eu fico à espera da careta, eu dou-lhes aquilo e fico à espera da careta. Algumas zero, algumas só ao final de 1 ou 2 minutos é que começa. Ok, tá, mas está. Né? E então, de repente, conseguimos ter uma noção de que a falta e o zinco aqui vai atuar não só na percepção de sabor, mas, por exemplo, também numa hipersensibilidade sensorial. Então, temos as duas coisas. E aí, por exemplo, aqui é um exemplo claro do papel da nutrição na percepção sensorial. Mas há muitas outras causas. A questão das perturbações gastrointestinais, como nós falávamos, há crianças que se apercebem instintivamente que algumas comidas lhes fazem mal. E como muitas vezes, ao contrário de uma criança neurotípica que é capaz de dizer mamãe dói-me a barriga, mamãe dói-me aqui, elas têm dificuldade nisto. Primeiro, não conseguem dizer mamãe dói-me aqui, depois não conseguem direcionar é aqui ou apontar aqui, sentem que há qualquer coisa que não está bem, mas não conseguem ter a noção do que não está bem, sabem que cada vez que comem aquilo se sentem mal. Então elas próprias restringem. Exatamente, até por essa questão de conseguir dizer aos pais que lhe dói aqui ou noutro sítio, onde é que Não lhe dói, não é? conseguem. Exato, e muitas crianças com autismo têm atrasos na comunicação, não é? Tanto receptiva como expressiva. Portanto, podemos ter crianças até com 2, 3, 4 anos de idade que ainda são não verbais, não é? Como é que Correto. conseguimos entender o que é que dói a uma criança não verbal? Que nem consegue, às vezes, não é? Através de gestos, manifestar aos pais que lhe dói qualquer coisa, não é? Portanto, é muito difícil para os pais Há sempre entenderem como uma dica que eu dou, que é quando estamos a falar de, por exemplo, quem trabalha, principalmente os terapeutas ou os pais que estão diretamente com a criança e conhecem a criança, sempre que a criança tem, vamos imaginar que alguém bate uma porta ou acontece uma mudança, alguma coisa no ambiente, e a criança tem uma alteração comportamental, nós sabemos que, ok, foi porque a porta bateu. Não é? Porque aconteceu qualquer coisa que nós sabemos que sempre que a porta bate ou o aspirador se liga, a criança vai reagir de uma certa maneira. Pronto. Uhum. Quando essa reação for do nada, que ninguém percebe do que é que aconteceu, mas estava tudo bem, de repente ela começou a gritar, do nada ela começou a empurrar a barriga contra o sofá. Ok?
aqui pode ser um sinal de dor. Porque nós, quando sentimos dor, nós agarramos à barriga, nós berramos, nós, sei lá, temos algum sinal. Encolhemos-nos, não é? Encolhemos. E às vezes quando a criança, não, mas encolhemos para o sítio que dói. Mas se a criança não consegue ter a percepção de onde é que dói, ela pode simplesmente desatar aos berros, pode simplesmente desatar agressiva, ficar com autoagressividade, não sabe. Exato. Então quando E a aqui mudança até é assim, do conseguimos. nada, nós, calma, de onde é que isto veio? Exato, é difícil até entender qual foi o antecedente, não é? Portanto, aqui também conseguimos já perceber a relação, já estamos a falar também sobre isso, a relação entre as perturbações gastrointestinais, ou nas diferenças, na forma diferente como a criança percepciona os alimentos, e o que é que isso afeta, de que forma é que isso afeta a criança. Está a afetar comportamento, não Está a é? afetar comportamento desta forma direta e imediata, que isso é mais óbvia. Aliás, todos nós já tivemos dores de barriga e digam-me qual é a capacidade que vocês têm e a vontade que têm de aprender quando nos der a barriga. Zero. Exatamente, Não é? zero. Zero. E depois também afeta outra questão, que é o sono, por exemplo, não é? Afeta Se o uma criança sono. está, exatamente, praticamente diariamente a comer alimentos que a fazem ter cólicas, sentir desconforto intestinal, ou que lhe causam eventualmente prisão de ventre, ou o que Refluxo, seja. muitas crianças têm refluxo, por isso é que esta criança tem que ser vista, tem que se perceber porquê que ela está a fazer restrição alimentar. E esta restrição, e entender e começar a trabalhar com ela com calma, não é corridas, não há sprints aqui, não há É sprints. isso. Não há. Não há comprimidos mágicos. Não há comprimidos E, mágicos, não há exato. sprints. Tem que se entender e tem que ser avaliada com calma. Tem que se perceber se há motivos para ver caixas gastrointestinais. Eu, por exemplo, tenho miúdos em que faço a análise todos os miúdos que passam por mim e faço a análise da capacidade digestiva deles e alguns deles não, está fraco. Não é? Tem marcadores de inflamação intestinal. Eles, se não estiverem bem, eles não vão conseguir e vão recusar alimentos por causa disso. E por vezes, muitas vezes, a dieta de eleição, lá está, é mítica, não é? Sem glúten, sem laticínios. E o que acontece é que muitas vezes estas crianças estão fixadas nestes alimentos. E, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos, a fixação é de tal maneira em que, se eles ficam algum tempo sem comer, começam a induzir alterações comportamentais com aumento de agitação, aumento de ansiedade, irritabilidade, nervosismo, que só acalmam quando consomem os alimentos. Há relatos de crianças irem buscar glúten na comida de cão. E não são poucos. E às vezes, quando nós fazemos a remoção, tem signo de abstinência, com agravamento comportamental, mas que depois consegue, lá está, passa para a fase má e vai ao sítio. Mas outras são meras quebras de açúcar, são hipoglicemias reativas. Né? E então aquela criança só vai ter uma compulsão gigantesca para alimentos ricos em hidratos de carbono, aí ele só está a comer fruta, só quer bolacha, só quer bolacha, só quer bolacha, só quer bolacha, só quer pão, só quer pão, só quer bolachas. Assim, então ele está a fazer quebras de açúcar, só hidratos de carbono por todos os lados. Né? Por isso, Exatamente. essa investigação é perceber o motivo, eu só consigo perceber o que é que vou fazer com aquela criança depois perceber como é que ela chegou e depois perceber o estado dela. Não há uma resolução para todos. Há certos truques que se conseguem ir fazendo a todos, isso nós vamos falar de dar alguns, não é? Algumas coisas que são básicas, que são um bocadinho mais básicas, mas tem que ser tudo muito, muito personalizado e muito individualizado. Exatamente. Portanto, eu queria só tocar aqui num assunto que às vezes vemos serem publicitadas de alguma forma através de redes sociais, enfim, de muitas formas, que existe uma dieta que cura o autismo, uma dieta milagrosa que faz com que a criança deixe de... Não existe dietas milagrosas. Não existe. Exatamente. Não existe. Exatamente, o que nós estamos a falar aqui. Não há soluções simples para problemas complexos. Exatamente. Nunca. Não existe. Não existem soluções simples para problemas complexos. Exatamente. E isto significa, portanto... e muitas vezes o autismo e eu conheço muitos desses protocolos, chegam-me à consulta muitos protocolos, pais que estão a fazer esses protocolos, alguns têm coisas interessantes, mas está longe de ser aquilo que vai resolver tudo. Não, ajuda em algumas coisas, como é óbvio. É? Há sempre coisas que ajudam, ainda por cima são alguns protocolos. Estou, por exemplo, a lembrar-me do NameCheck,
que é só, que no fundo dá ômega 3 e dá inulina. Ok, então qual é o problema nenhum? Zero, não estou a ver grande problema nisto. Mas há outros que podem ser mais tóxicos, né? E têm que ser feitos com calma e têm que ser orientados pelo profissional. Exato. E antes que tudo tem que se analisar a criança, tem que se fazer exames, tem que se fazer análises, tem que se entender realmente o que é que falta ou o que é que está em excesso, por outro lado, no corpo daquela criança. O que é Certo. que não está a funcionar como era suposto funcionar, que está a causar Aliás, este há crianças que me chegam em que os pais já fizeram diferentes leituras, estão a começar a fazer suplementos diferentes e de repente olho para a comida e penso, mas onde é que está a proteína? Não tem proteína. Exato. Ou E seja, cá está. estão a começar É, pelo topo sem começar pela base. Primeiro é base. Primeiro é base. exato. E depois E é começa-se a preciso construir. mesmo um profissional que diga o que é que falta, o que é que não falta, o que é que está em excesso, o que é que não está. Porque realmente, como estávamos a dizer, não existe uma dieta milagrosa que cure o autismo. Existem sim, quando, nos casos em que existem perturbações gastrointestinais e é feita uma dieta adequada àquela criança, quando se retiram alguns alimentos, quando se adiciona suplementos que a criança precisa, existe uma estabilização da questão gastrointestinal que, por sua vez, irá afetar o desenvolvimento de outras áreas da criança. Portanto, se a criança está mais confortável a nível gastrointestinal, vai estar menos agitada a nível motor, vai estar mais disponível para a aprendizagem, vai ter uma melhor rotina de sono, por sua vez, vai ter daquela criança, não é, a nível comportamental mais estável e mais disposta a aprender. Portanto, por vezes, cá está, não é a dieta que vai solucionar o autismo. A dieta vai ajudar nas questões gastrointestinais que quando estão... Consegue fazer mais que só os gastrointestinais. E a Mas é nível isso, cognitivo também, não é? eu normalmente o que eu costumo dizer é que a nutrição limpa o terreno e dá as peças, e os terapeutas trabalham. Exato, exato. É Né? isso mesmo. E eu não é a nutrição que vai pôr uma criança a falar. A nutrição dá as peças É para isso. que aqueles neurónios tenham condições de efetuar a aprendizagem. Ponto. Exatamente, exato. Se a Também criança não for cá está. estimulada, Ajuda a nível cognitivo também. se a criança não for estimulada, se a criança estiver sentada a olhar para um ecrã, não é estimulada, não consegue, não é? Não evolui. Portanto, aqui a ideia é realmente tirar o que atrapalha e conseguimos, porque nestas crianças já foram descritas diferentes alterações, é que a nutrição ajuda, não só a dar peças para o cérebro, como também modular a neuroinflamação que existe em muitos deles, modular a disfunção mitocondrial que existe em muitos deles, dar peças cruciais, mas eu diria que os mais flagrantes são mesmo a neuroinflamação e a disfunção mitocondrial, são os mais flagrantes nestas crianças, o estresse oxidativo, e muitas vezes o intestino é capaz de estar a produzir moléculas que interferem com a função cerebral. Por exemplo, eu tenho algumas crianças em que começam a mexer no intestino e eles ficam mais agitados. E eu já sei, ok, é por aqui. Tenho aqui mais devagar, tenho que ir de outra maneira. Exato, às vezes é preciso a tentativa e erro até se chegar ao ponto que se quer, não é? Mas consegue-se, e há crianças que é preciso fazer muito mais, só quando modularmos a neuroinflamação é que a criança consegue evoluir, porque a neuroinflamação prejudica os disparos neuronais. Aliás, todos nós já sentimos neuroinflamação depois de uma ressaca. Ressaca com noite mal dormida. Como é que está o nosso cérebro funcionando no dia seguinte? Muito lento. Exato, exato. Ou seja, nós queremos ter um raciocínio e não conseguimos porque a neuroinflamação, que é transitória e que tem duas causas observadas, álcool e falta de sono, essa neuroinflamação transitória impede que eu faça raciocínios. Agora, imaginem ressaca constante nas crianças em que estão constantemente a lentificação da comunicação, na comunicação neuronal. Exato, está exato. lentificada. O processamento de informação é mais lento Muito mais e lento. afeta toda a aprendizagem de novas competências. Afeta tudo. Portanto, só quando esta criança acorda, não é? Baixa aquela neuroinflamação, é que é capaz. Afinal, estão-me a ensinar qualquer coisa. Exatamente, exatamente. Daí esta ligação, não é, entre a alimentação e a própria aprendizagem da criança. Eu vi há uns tempos um psiquiatra dizer uma coisa muito engraçada, que
desde há muito tempo que nos esquecemos que existe um pescoço que liga a cabeça ao resto do corpo. Em que trabalhamos só o que se passa na cabeça, esquecemos que a cabeça está ligada ao corpo. Exato, está tudo ligado, não é? Está tudo ligado. E o que se passa dentro do resto do organismo, por exemplo, a incapacidade de absorção, se o intestino não está bem, está inflamado, não estou a absorver corretamente os nutrientes adequados. Se eu tenho crescimento de determinadas bactérias e fungos a nível intestinal, estão a induzir inflamação, estão a produzir moléculas que interferem com a função cerebral. E muitas vezes são esses próprios crescimentos microbianos anormais que estão a fazer com que haja a craving de certos alimentos, porque as bactérias conseguem fazer isto. Conseguem induzir moléculas, produzir moléculas que a nível cerebral nos dão essa cravings por certos alimentos. Então, muitas vezes, só quando eliminamos e otimizamos o intestino é que aqueles cravings vão desaparecer. Portanto, aquela seletividade alimentar da criança é o que o intestino dela está a pedir, de certa maneira. Os bichos do intestino. Portanto, por isso é que e é o que ela vai procurar. É o que ela vai procurar. É o que ela vai procurar. Portanto, esta noção de entender, perceber o que é que se passa e trabalhando caso a caso e muito lentamente. Tem que ser muito lentamente. Eu digo aos pais, eu estou numa maratona, não estou num sprint. E a negociação, eu tenho a certeza que eu não vou conseguir a dieta perfeita naquela consulta. Portanto, eu vou negociar. Sim. Eu tenho que negociar. Eu tenho que negociar com os pais, normalmente quando são crianças muito pequeninas é com os pais, tenho que negociar em termos de, ok, quais são as minhas prioridades? Porque eu sei que, vamos imaginar que uma criança quer o 80 coisas, vamos imaginar, ou a criança está no 8, eu quero metê-la no 80. Eu sei que o meu objetivo vai ser metê-la no 10 ou no 12. Eu sei que vou estar a recomendar coisas que não recomendaria. Mas naquela criança eu tenho que passar por ali para conseguir chegar onde eu quero. Exatamente, porque se fizermos uma mudança brusca de um dia para o outro de todos os alimentos da criança, não vamos conseguir chegar a lado nenhum, não é? Primeiro, há uma luta que eu nunca, mas nunca meto, que é a luta das consistências. Quem vai gerir as consistências são os terapeutas. Se a criança me come tudo passado, se a criança me come tudo estaladiço, eu vou dar os planos alimentares todos passados, todos estaladiços. Eu não quero saber. Essa é a luta e eu lavo completamente as minhas mãos. Porque o meu objetivo é meter os nutrientes. Se eles entram aos triângulos, ou aos quadrados, ou amarelos, ou verdes, olha. Exatamente, então, para isso. É tão sensorial que são os terapeutas que dizem, ok, pronto, agora então deixe-te passar ou deixe-te deixar tão estaladiço. Isso são vocês que tratam disso. Exatamente, é um bom exemplo, não é? Porque, por exemplo, nós como terapeutas, se a criança está habituada a comer, por exemplo, banana completamente esmagada, não é? 100% das vezes, eu também não vou, num dia do nada, chegar e dizer, não, hoje vais comê-la inteira normal, adentada. Não, vamos ter que a consistência muito gradualmente, claro. E se realmente o conseguimos, e se realmente fizer sentido naquela criança, não é? Passá-la muito gradualmente para cada vez mais sólido. Ou mesmo se passa com a carne e com o peixe, se calhar a criança só come carne picada, ou o peixe completamente esmagado, não é? Se inicialmente é assim que come, ok, estamos bem, mas devagarinho temos que ir ajustando as texturas. Nunca o vamos fazer de uma forma brusca. Nunca de uma forma brusca e principalmente eu não entro nessa guerra. Essa guerra não é do nutricionista. O nutricionista eu não entro nessa batalha. Eu não entro na batalha de que a criança tem 6 anos tem que comer sopa com pedaços. Opa, amigo, nós temos adultos a comer sopa passada. Eu tenho tanto com que me preocupar. Exato. Não é a sopa passada que vai ser um problema para mim. Exato. E mesmo nós como terapeutas, quando perguntamos aos pais sobre a alimentação da criança, a nós não nos importa que ela coma 100% dos legumes, 100% da fruta, 100% das massas, com todas as formas e feitios. Nós como adultos não fazemos, não é? Todos nós temos as nossas preferências e todos nós temos alimentos que não gostamos. Há alguns que
que até, ok, não adoramos, mas suportamos porque sabemos que nos faz bem. Portanto, todos nós temos preferências. O importante para a criança, que nós dizemos aos pais, nós que não somos especialistas, é que a criança tenha tudo aquilo que ela precisa. Tenha a proteína, que tenha os hidratos, que tenha um pouquinho de tudo. Se a criança só come 3, 4, 5 frutas e não gosta de mais nenhuma, ok, 3, 4, 5 frutas já é melhor que nada, não é? Sim. Exatamente, já é melhor que nada. Podemos esconder as outras. Exato, ao longo, quem sabe, ao longo da idade e da exposição constante a frutas diferentes, a criança não começa a aumentar o seu leque de interesses, mas desde que a criança coma, tenha um pouco de todas as áreas de nutrientes, não é, que ela precisa, ok, por nós está tudo bem, vamos, claro, vamos trabalhando sempre para alargar os interesses o máximo possível. E conseguimos misturar o resto. Conseguimos misturar, e aqui é que aparecem os diferentes truques em que misturamos as coisas no meio dos outros alimentos. Agora aqui é muito de imaginação, mas por exemplo, há bocadinho estamos a falar da banana. A banana esmagada, para mim dá-me mais jeito manter a banana esmagada, porque eu muitas vezes quero controlar a velocidade com que o próprio açúcar da banana é absorvido, para fazer controle da velocidade dos níveis de açúcar, para não ter só um shot de açúcar. E então interessa-me mais depressa que eu consiga misturar abacate ou manteiga de amêndoa ou manteiga de caju nesta banana do que propriamente banana inteira. Exato, por exemplo, temos sempre que ter ideias, não é? Porque eu preciso daquela gordura, eu preciso daqueles ácidos gordos, eu preciso daquela vitamina E para entrar por ali. E por isso não é, lá está, e se de repente ela começa a comer maçã inteira e recusa a maçã inteira, eu perdi a oportunidade de meter os outros ácidos gordos do abacate. Exato, exato. Portanto, Por exemplo, mesmo. sim, eu trabalho onde estou, a criança trabalha onde está. E às vezes tenho que passar por coisas. Eu no outro dia era uma criança que eu percebi o treino sensorial e que fazia muita recusa alimentar e estava a comer. E então eu fui para gricinhos sem glúten. Se é o melhor se era o meu ideal, não, mas tinha o estaladiço. Exato, exato. Portanto, tem mesmo de ser muito gradual. E é importante os pais terem consciência disto, de que isto não é um trabalho, nunca vai ser um trabalho de dias nem de semanas. Vai ser um trabalho de meses/anos. Sim, e é uma parceria, porque eu gosto de dizer o que é que eu pretendo. E os próprios, quando eu dou mais ou menos, quando eu dou os objetivos e as linhas com que, ok, é por aqui, os próprios pais são os melhores que conhecem as crianças e conseguem perceber, se calhar a fizer isto, ela consegue meter-se ali. Ok, exato, boa. São os próprios pais, quando eu digo, lá está o meu objetivo, e eles próprios dão as ideias de, o que acha de tentarmos isto? Eu acho ótimo. E que acha de tentar? Eu uma vez tentei isto e resultou. Força, acho maravilhoso. Junta-me Ok, só mais um ótimo. bocadinho desta gordura, acho ótimo. Portanto, se é isso, ou seja, não é dar aquela coisa aos pais de já para assim, que é para fazer assim, sim ou sopas. Não, é dizer, ok, o nosso objetivo é este. O nosso objetivo é baixar isto. Por exemplo, eu acho que no outro dia tive uma criança cuja me pareceu tão óbvio. Aliás, agora que me estou a lembrar de caso, ela quase não tinha aporte proteico. Não tinha, zero. Os pais tinham feito já a remoção dos laticínios. Voltaram a meter porque ela não fazia mais nada proteico, não havia carne, não havia peixe, portanto a comida era arroz, o almoço era arroz, para o que ela comia. Eles conseguiam meter proteína na sopa e então aí, ou seja, o objetivo aqui não é só a dieta de eliminação, primeiro eu tenho que meter proteínas e tenho que arranjar forma de meter proteínas. Por isso é que é essa avaliação da criança, ela já com sinais claros de deficiência proteica, são esses jogos de prioridades de perceber o que é que interessa naquele caso. Noutros casos vão ser ácidos gordos essenciais, noutros são claramente uma dieta de eliminação. E quando se faz, lá está, o controle da velocidade da absorção dos açúcares para não fazer picos. Portanto, são tantas as diversidades que é mesmo avaliando caso a caso, não é? E há uma coisa que eu faço sempre, que é, eu depois de avaliar a criança, eu peço sempre para a criança sair da sala. Peço sempre à criança para sair da sala. Porque se eu quero falar com os pais, porque eu já mentia muitas criancinhas.
E vou continuar a mentir a muitas criancinhas. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que muitas vezes na transição alimentar nós temos que fazer mudanças em que vamos enganar a criança, em que a criança não vai perceber que está a fazer a mudança. Por isso eu não posso ter a criança, mesmo por mais ausente que ela esteja, aparente estar, ela pode ouvir e eu não quero isso. E então são mudanças, por exemplo, o exemplo claro, vamos imaginar que ela faz uma papa, que ela faz uma bebida de amêndoa, que ela faz ao pequeno almoço um leite. Eu quero fazer a remoção do leite. Se eu pegar naquele leite e lhe colocar uma bebida vegetal, primeiro estou-lhe a dar um shot de hidratos de carbono, não tenho proteína. E a probabilidade daquilo correr bem vai roçar o 0,001%. Exatamente. Portanto, a mudança tem que ser muito gradual. Então esta criança... No primeiro dia tem que ser 90% do leite normal. 99 Exato. E 1% do outro. E aos bocadinhos vou começando a colocar proteínas em pó vegetais. E o que eu digo aos pais é, se a criança aceitou essa mudança, no dia seguinte vocês fazem 98% de leite, 2% da próxima. Exatamente. Quando a criança torcer o nariz, está esquisito. Se calhar hoje está diferente. Deixam estar assim até aquilo. Mais uns dias, exatamente. Aquilo fica o tempo que for necessário até ela consumir aquela proporção onde eles estão. Ok, quando ela já consumir aquela proporção da forma fácil, sem torcer o nariz, avança outra vez mais um bocadinho. Então isto faz com que algumas crianças mudem numa semana, outras demorem 6 meses. Meses, exato. E a partir daí, ou seja, são os truques, justamente às vezes nós temos a barreira do iogurte daquela marca, daquele sabor. Né? Temos essa barreira. E então, aqui já estou na parte dos truques. Então, exato, já estamos na parte da estratégia. Já estamos na parte da estratégia, já estou a avançar. Mas, por exemplo, que eu digo aos pais, quando a criança está fixada naquele iogurte, daquela marca, daquilo tudo, tem que ser aquilo. O que eu digo aos pais é assim, vocês arranjem um recipiente bonitinho de uma coisa que ela gosta, da Elsa, do Patrulha Pato, eu sei lá, qualquer coisa. E a primeira coisa que vocês vão fazer é, à frente da criança, vocês passam o iogurte dela para aquele recipiente novo. E dão. E fazem isto uma semana, fazem isto as diferentes vezes, até que a criança vai aceitar comer o iogurte dela, que ela sabe que é o dela, que foi visto à frente dela, passar para o recipiente dela, comer dali. A segunda etapa vai ser os pais trazerem um recipiente da cozinha já preparado. Vai ser sem elas verem. Sem elas verem exatamente o mesmo, e ela assim, onde é que está? Está aqui, até mostra o vazio. Quando ela se habituar a comer do recipiente da Patrulha Pato, né? Ok, já ultrapassámos a barreira marca e recipiente. Agora vamos fazer outra vez o truque. Vamos tirar uma colherzinha de café do iogurte antigo, vamos pôr uma colherzinha de café do iogurte novo. Estão a ver? Ou seja... Muito gradual, tudo muito gradual. Muito gradual, mas por isso é esta noção de mentir às crianças. É mentir às crianças. É literalmente mentir às crianças, porque ela vai ser enganada, porque ela acha que está a fazer o iogurtezinho dela e afinal, ups, já não é o iogurtezinho dela que ela está a fazer. Exato, é uma passagem muito gradual. Outra coisa muito, muito importante, não é? É a exposição constante do mesmo alimento, ou seja, não precisamos esperar dar um alimento à criança uma vez, um alimento novo, não é? Que apresentamos ou que até pomos no prato e ela até prova. Imaginemos que a criança até prova uma vez e não gostou. E os pais pensam, ok, ela já experimentou, até experimentou, não gosta, portanto não vou dar mais. Não é assim, não é? Temos que ir apresentando. E muitas vezes é ter a noção que, primeiro, uma coisa que seja nova, se eu ponho em grande quantidade, vai ser assustador. Portanto, o que eu digo muitas vezes aos pais é a primeira coisa e acho que isto já encaixa, isto foi alguns um terapeuta que me ensinou este truque, portanto eu passo este truque aos pais, se não tiverem a ser trabalhados com alguém da área. Primeiro a primeira coisa que a criança tem que aceitar é que aquela comida esteja ao lado dela na mesa. Exatamente, ou seja, a exposição do alimento nem sequer começa no prato deles.
Começa no prato dos pais ou em pratos Olá, alheios. o que eu lhes digo é, arranjem um prato de café e metam uma coisa do tamanho do mirtilo. Só estar Muito ali. pequenino. Só estar ali. Exatamente. Para a criança se habituar visualmente, que é a primeira coisa que nós fazemos, não é comer com os olhos. Portanto, a primeira coisa, quando é apresentado um alimento, nós olhamos para ele. Portanto, se a textura não nos agradar visualmente ou se for uma coisa nova, só às vezes de olhar, a criança vai rejeitar. Eu tinha, por exemplo, um menino que lembro-me de estar ao lado dele a almoçar e ele raramente em casa. E a mãe naquele dia estava a almoçar uma salada, não é? E ele olhou para a alface e disse: a mãe está a comer erva. E depois, só de olhar para a salada, fez reflexo de vómito, só de olhar. Portanto, cá está. Nunca poderíamos pedir a uma criança neste estado que olha de longe e tem reflexo de vómito que coma alface, não é que prove. Portanto, primeiro, ponto um, a criança tem que se habituar a ver aquele alimento com frequência. É um alimento normal, que até costuma estar na mesa todos ou quase todos os dias, com frequência nas refeições, não é? Portanto, os olhos é aqui a primeira coisa, não é? É a apresentação constante do alimento. A seguir, vamos ao toque e vamos ao cheiro, não é? É pedir que a criança que... Agora, imaginemos que o alimento ela já o aceita até no próprio prato. Não lhe toca, nem lhe mexe, nem cheira, mas já o aceita ali de forma confortável no prato dela. A seguir podemos ir ao toque, podemos incentivar a criança, até como o modelo do adulto. Exatamente. Pôr o dedinho, exatamente, pôr o dedinho, mexer, até podemos fazer algumas coisas engraçadas com fruta, por exemplo, cortar a fruta de formas diferentes para fazer uma carinha ou fazer uma palmeirinha, ou umas formas, não é? Portanto, tornar a fruta um objeto, neste caso, não é que se diz que não devemos brincar com a comida, mas neste caso é para brincar um bocadinho, não é? Temos que pôr lá ali, e se a criança não lhe quer mexer, só por mexer, vamos dar-lhe uma função àquela brincadeira, vamos usar as rodelinhas da laranja para fazer um felizinho e vamos pegar no kiwi para fazer 2 olhos. Ok, vamos tornar isto uma coisa lúdica só para a criança mexer, né? E até brincar com um palitinho. Vamos brincar, vamos só empurrar o olho para este lado. Lá está, familiarizar. Porque exatamente. Até ao ponto em que a criança vai dar o beijinho ao kiwi. Até chegarmos aí, exatamente. Nós não podemos esperar que a criança salte 10 graus, se não passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, e é isto que temos que ter cuidado. Se não queremos causar aversão da criança aos alimentos, que isto é muito grave, não é? Se nós quisermos obrigar a criança do nada a provar um alimento novo, podemos estar a ter o efeito completamente oposto daquilo que nós queremos, que é a criança ganhar uma aversão de tal forma que ela vê o alimento ao longe, lembra-se do acontecimento, não é? De terem tentado obrigar a comer e só de ver ao longe, por exemplo, está a entrar na cantina da escola e percebe que naquele dia a fruta é essa dita cuja fruta, que tentaram obrigá-lo a comer, e a criança não quer entrar no refeitório, atira-se ao chão e grita porque não quer sequer entrar no refeitório. Portanto, não queremos isso, queremos que seja mesmo gradual. Portanto, já estamos aqui no toque, não é? E depois do toque podemos passar para o cheiro. Podemos pôr o dedinho e cheirar. Ou então que ele já consegue pegar, ou pegar numa colherzinha ou num palitinho e cheirar, não é? Vamos aqui ao outro sentido, que é o olfato, que também é muito, muito importante aqui na alimentação, não é? E depois, por fim, vamos ao outro nível, que é dar o beijinho, não é? O beijinho, dar o beijinho, exatamente, que é antes de lamber, que é tocar nos lábios, não é? Só passar aqui. O adulto até pode tornar aquilo uma espécie de brincadeira, ou usar músicas, não é? Associadas a Joana com a Papa, ou outras milhões de músicas que existem para tornar aquilo até numa pequena coreografia, numa pequena brincadeira de tocar nos lábios. E a seguir até depois de tocar nos lábios, a própria criança pode fazer isto. Não é? Pode passar a língua nos lábios. Essa da coreografia é gira, que até pode tocar no nariz, na testa, pode tocar no nariz e pode tocar no lábio. Podemos fazer uma coreografia à volta, toda a gente na mesa a fazer uma coreografia com o mirtilo. Exatamente, para eles não entenderem. Exatamente, para eles nem entenderem exatamente qual é que é o nosso objetivo com aquilo. Nós estamos só aqui a brincar um bocadinho, não há problema nenhum. Claro. Exatamente. Depois passamos então para pôr a língua, não é? Lamber o alimento. E depois, quando finalmente passamos para pôr dentro da boca, temos que começar com bocadinhos minúsculos, muitas vezes, muito, muito pequeninos, e até permitir à criança que o faça
como se fosse um rebuçado. Pôr dentro da boca E tirar, e cuspir. E tirar. Exatamente. Ok, até o sabor, nesse caso o sabor, já lá esteve um bocadinho dentro da boca. Ok, não há problema. Depois deita fora. Se não conseguir mastigar ainda, se não conseguir engolir ainda, não há problema. É só isso. Tipo um rebuçadinho. Tem dentro da boca, ou uma pastilha. Tem dentro da boca, pumba. E deitou fora. E depois a seguir, então, quando a criança se sentir preparada, ela própria irá engolir. Até podemos usar aqui um bocadinho de água ou de sumo para ajudar, não é? sim. Neste processo do engolir, mas pedacinhos muito pequeninos. Ou seja, numa tentativa ou numa sessão que nós estejamos a tentar fazê-lo, não lhe vamos pedir que ela, imaginemos que ela já comeu um. Ok, coisa até correu bem. Não lhe vamos pedir que coma mais 5 ou 6, ok? Ok, naquele dia comeu um, fantástico. No outro dia também só vai comer um. Muito bem. No dia a seguir, se calhar até vai ser, no dia a seguir, a passar vários dias, se calhar até vai ser ela a tentar ir ao segundo. Se a coisa estiver a correr bem. Pronto. E depois, progressivamente, aumentamos o tamanho dos pedacinhos e aumentamos a quantidade de pedacinhos que aquela criança come. Estou-me a lembrar aqui, aliás, temos algumas crianças que chegam até nós a comer zero fruta. Zero. Nada. De forma nenhuma. E um menino, num espaço de um ano, de comer zero frutas, estávamos a comer 4 ou 5. Foi fantástico, mas começámos assim, foi um ano, não é? Não foi 2 semanas que nós Mas conseguimos isto. consegue-se agora, agora também assim, eu muitas vezes tento acelerar isso com misturas, misturando, porque, por exemplo, Por exemplo, iogurtes ou assim? ou, por exemplo, vamos imaginar a papa, como eu vou mudando a composição da papa, eu digo aos pais para esmagarem, vamos imaginarem, uma rodela de banana na papa. Uhum. E então o sabor vai ficando lá, por exemplo, há alguns truques que eu digo sempre que eu não consigo tirar o tomate do arroz de tomate. Ninguém tira o tomate do arroz de tomate. E então o que eu peço aos pais para fazerem muitas vezes, imaginem, é cozer cebola sem sal e depois fazer puré de cebola e congelar em cobertos de gelo. E fazem o mesmo para a courgette, fazem o mesmo para 3 ou 4 legumes, vamos imaginar. E quando estão a cozinhar o arroz, atiram para lá as covetes de puré de cebola. Ok. Olha, esse eu nunca tinha ouvido, mas esse é muito interessante. Então, no primeiro arroz que fazem, na primeira massa, no primeiro que seja, atiram uma covete de puré de cebola. Ai, correu bem? Então, próximo arroz, vai lá com 2 covetes de puré de cebola. Então, de repente, ajuda um Exatamente. arroz de tomate. E vamos brincando com as cores. Então, no arroz branco, eu só posso meter legumes brancos. Mas vou metendo gradualmente estes legumes brancos. Eu acho sempre um desperdício uma comida que seja batata cozida com peixe grelhado, um peixe ou um bife grelhado, porque isto não tem molho nenhum. Então, por exemplo, Certo. se eu for buscar do molho da carne com os covetes, a carne é castanha. Uhum. Eu posso ter purés de couve roxa, eu posso ter purés de courgette. E que depois vou pegar naquele molho e vou servir por cima da carne. Ok. Exato, é mais um sabor. É mais um sabor, estou a introduzir os legumes, estou a introduzir, é uma segunda sopa. Uhum. Isto é uma Certo. segunda, ou seja, ponho um molho na batata, ponho um molho no arroz, há pais que depois conseguem fazer coisas maravilhosas de hambúrgueres caseiros de carne com tomates e berinjelas e não sei o que metidos lá dentro. Portanto, são estes enganos que vamos enganando a criança. Eu acho que já deve ter visto até hambúrgueres ou almôndegas com berinjelas e salsas e até mesmo lá metidos dentro. Tudo que possa ir. No fundo, são estes enganos, por isso é que eu não quero a criança ouvir de todo o que eu estou a contar aos pais, porque o nosso objetivo é enganá-la literalmente. Eu tenho diferentes crianças que tinham uma recusa gigantesca de carne e peixe ao almoço, e a forma que nós tivemos, os pais conseguiam meter na sopa, mas não muito, e claro que esta teve que ser compensada por proteínas por todos os lados. Mas a forma como nós conseguimos que algumas destas crianças conseguissem começar a comer carne e peixe, foi com caldos de carne e com caldos de peixe. Ou seja, cozer a carne com o líquido coado, fazer cubinhos de gelo, não é? Congelar Uhum. o caldo e começar a cozinhar o arroz com o caldo de carne. Exatamente, porque aí é que o sabor já Entrou só com o estava sabor. presente no arroz, de forma mais discreta.
cá está. E depois Com a começa aos fruta, pedacinhos, depois começa exato, o puré de carne em puré, que já fica desfeito no meio do arroz, mas disperso, e depois vai concentrando. Pensem no arroz de exatamente. tomate. Pensem no Com a arroz de tomate. fruta, exato, com a fruta também se pode, quer dizer, em vez de apresentarmos uma fruta, existem frutinhas, não é? Daquelas líquidas, não Sim, é? sim, Ou sim, 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 os sim. potinhos E os há, e potinhos há, de e há os fruta, potinhos de portanto, fruta, e há os potinhos de fruta que podemos encher em casa. Portanto, os pais sim, podem, sim. em vez de comprarem, ficarem só com os que estão à venda, podem fazer em casa. São laváveis e então os pais fazem a Uhum. preparação que pretendem e até consigo ter legumes lá no meio, no caso de às vezes estresse oxidativo e coisas que eu preciso, e até suplementos consigo meter lá. E a indústria respondeu muito bem, muito bem. Há manteigas de amêndoa que, por exemplo, eu tenho uma daqui que o meu filho literalmente devora aquilo, socorro, e cada vez que vou à loja trago para aí uns 6, porque eu esgoto aquilo, não vão lá depois de eu ir, que eu trago umas quantas para casa, que são manteigas de amêndoa, que são, por exemplo, aquilo é 80 ou 90% de manteiga de amêndoa e 10% de chocolate preto. Ou seja, quase não tem açúcar, tem pedacinhos Uhum. de chocolate, de crianças tenham coisinhas pequeninas, não vão aceitar aquela, mas a do meu filho é amêndoa, mas a da avelã é autêntico Ferreiro Rocher, socorro, é autêntico Ferreiro Rocher. E conseguimos, por exemplo, pegar em fruta e colocar aquela manteiga de amêndoa e aquilo, meu Deus, fica uma delícia. E nutricionalmente é super interessante. E quando quero que as crianças, muitas vezes, comecem a comer mais nozes, amêndoas e avelãs, o que eu peço aos pais para fazer é, imaginem, é um truque, se as crianças gostam de chocolate, o chocolate preto é ótimo, é um excelente alimento. Quase não tem açúcar, 80% de cacau, é um rico em antioxidantes, o cacau para algumas crianças reagem, mas aquilo se não tiver açúcar é interessante. Imaginem, eu derreto, peço aos pais para derreterem em banho-maria o chocolate 80%, e depois espalham as amêndoas sem pele, e depois com um pincel ou com um garfo, pincelam assim, Uhum. então aquelas amêndoas vão ter toques de chocolate, Exato, exato. e quase não tem chocolate. Que Então boas tenho, ideias. tenho estas crianças a comerem amêndoas, que é o que eu quero aquelas gorduras, Uhum. Mas e de forma mais atrativa para elas, muito não mais é? atrativa para Com elas. sabores, Lá com está, sabores que elas e estão não mais estou e não habituadas. estou a comprometer com carradas de açúcar que também não me interessa, não é? Eu vou ter aquela quantidade pequenina do chocolate preto, mas caramba, uma quantidade pequenina vai estar espalhado, só a quantidade de gordura das amêndoas vai me compensar. E as Exato. crianças precisam muito daquelas gorduras, mesmo daqueles ácidos gordos essenciais. Portanto, são algumas dicas, não é? São assim algumas dicas, mas se houver a dicas para perturbar, quando é a questão do zinco, quando eu noto a questão do zinco, é o que os pais dizem sempre, eu só gosto de coisas intensas. Vai ser uma criança que só vai sentir coisas intensas, então é aquela criança que vai ter tendência a meter ketchup, a meter tudo, só come tudo com ketchup. E o que eu digo aos pais é, façam um molho com a criança. Porque este molho não tem necessariamente que ser só sal, como é óbvio, não é? Mas façam um molho com azeite, com curcuma, eu sei lá, um molho qualquer que a criança aceite. Eu não quero saber, desde que sejam ervas aromáticas e especiarias que sejam toleradas pela Uhum. criança, façam um molho. Porque, no fundo, se esta criança tem tal deficiência em zinco, em que não sente o sabor dos alimentos, é o equivalente a vocês darem ele entrar num quarto escuro com óculos escuros, ele não vai sentir o sabor a nada, não vai ver nada. Exato. É como nós quando se comermos uma sopa sem sal, não é? Completamente insossa. Também, bem, se tivermos mesmo que comer, a gente come, mas não sabe a nada, não é? E se Então, de pudermos parar repente, aquilo a se meio, paramos. vocês pegarem, vamos imaginar, e depois apresentam-me legumes de um brócolis cozido à exaustão, que aquilo não é nada, aquilo não sabe a nada. Meio que molho por cima. Agora, se puserem o brócolis al dente ou o brócolis no forno, com aquele molho que se a criança gostar do toque de mostarda, a mostarda, a semente de mostarda, é maravilhosa. Então Uhum. fazem um molho de azeite com mostarda ou outra coisa que a criança aceita. A criança adora coentros, maravilha, então ele mistura coentros com azeite, faz ali uma pasta daquilo e encharca aqueles brócolis com coentros e sei lá, agora é preciso que a criança aceita. E a criança vai comer com muito mais gosto, até vai comer de brincadeira aquilo, porque está legumes salteados com azeite, não é? Qual é o problema do Exato, azeite? até pode estar.
É uma excelente forma, também não tinha nunca pensado nisso, mas é uma excelente forma de introduzir novos alimentos, não é? Pondo um molho por cima com o Molho, qual a criança já esteja familiarizada e que goste, e quando prova, ok, até vê, ok, este sabor é aquele que eu como normalmente, misturado com aquele novo. não é ketchup, ketchup não, mas há ketchups caseiros, não é? Há estes molhos que se a criança, ai, a minha filha adora mostarda. Ah, boa, então vamos buscar mostarda de Dijon, que é vinagre e semente de mostarda, não leva mais. Meu amigo, tudo carregado com mostarda, não tenho problema nenhum com isso. O que importa é que vá entrando. Ele pode comer maçã com mostarda, eu por mim como. Então, qual é o problema? Isso é gastronómico, quero saber. É o que eu digo aos pais, tipo, depois isso é gastronomia. Se a criança gostar, para mim está tudo bem. Exato, exato. Bom, olha, já falámos aqui também de imensas estratégias. Acho que é importante, resumidamente, é que seja tudo muito gradual. Muito É gradual, que, exato, perceber a causa e trabalhar assertivamente na causa. Porque se a criança está-me a fazer quebras de açúcar, ela só vai pedir hidratos de carbono. Se a criança está com uma fixação gigantesca por glúten e caseína, ela só vai aceitar glúten e caseína, e só quando eu fizer a remoção daqueles alimentos é que ela vai passar a aceitar outros alimentos. Se é uma questão de deficiências nutricionais, só quando eu compensar as deficiências nutricionais é que ela vai começar a sentir o sabor dos alimentos. Se é uma questão sensorial, só quando isto for otimizado é que ela vai passar a aceitar. Portanto, não existe uma chapa 5 para todos. exato. Até pode ser apenas um problema comportamental e não haver aqui mais nenhuma outra questão. Pode ser uma questão de apego às rotinas de tal forma, e como todos nós temos alimentos preferenciais e não preferenciais, e a criança, todas as crianças, chegam a um ponto que começam a rejeitar alimentos para tentar escolher apenas aqueles que elas mais gostam, Sim. não é? Se ela, a criança, naquele dia rejeita o arroz e é dado como alternativa uma batata frita e ela pensa, ok, então se calhar eu vou conseguir isto até mais vezes, vou experimentar, reclamar mais vezes do arroz, a ver se aparece mais vezes a batata frita como substituição. Portanto, até podemos ter apenas uma questão comportamental aqui. A criança, com pequenas birras, com pequenas rejeições, vai conseguindo que os pais pensem, ela não, afinal, antes gostava e agora já não gosta, vou-lhe dar outra coisa, e a criança consegue ir escolhendo, comendo apenas aquilo que ela gosta muito. Há um filtro que é, come na escola, mas em casa não come. Ok, isto é uma questão comportamental. Temos aqui uma comportamental, completamente. Aí não há dúvida, porque se a criança tiver aversão ou sensibilidade àquele alimento, ela vai ter em todos os contextos. Exatamente. Portanto, quando isso acontece, é uma questão de controle. É porque ela em casa conseguiu que os pais lhe apresentassem outra coisa, ou que aquilo que ela gosta menos em casa, eles lhe deem, ou lhe dão outra opção, ou então simplesmente não insistem, passam diretamente para a fruta ou para outra coisa que elas até gostem mais. Portanto, aqui é puramente comportamental, não é? É quando come na escola, não come em casa, assim. Ok, temos que explorar aqui a questão comportamental. Exatamente. Portanto, temos aqui muitos motivos. Temos muitos motivos, por isso é que a avaliação individual é mesmo a mais importante. Exatamente. Sem pressão, sem, se não comer, não come. Se não comer, ela fica sem comer e depois passa a lista e vai ter fome e vai comer. No autismo isso não acontece. No autismo isso não acontece, a criança pode ficar 3 dias sem comer sem problema nenhum. E às vezes depois até pode ser ainda mais difícil. Portanto, nunca, mas nunca, nunca isso. Nunca. Ok. E cá está, sem pressão, por um lado, não é? E por outro lado, sem não perder a consistência, que é muito importante. Ou seja, quando começamos a tentar não, quando já existe uma orientação para isto que vamos fazer, os pais não pensarem que fazem 2 ou 3 dias e aquilo vai ao sítio, porque muitas vezes é preciso semanas de consistência até começar a resultar, até começar a ver-se resultados. Portanto, não perder, não desistir à primeira quando se apresenta um alimento 2, 3 vezes, não desistir, continuar a apresentar, continuar a fazê-lo de forma gradual. Por exemplo, este menino que eu estava a falar, num ano, mais ou menos, conseguimos inserir várias frutas e até alguns legumes também. Chegámos ao ponto, por exemplo, de, cá está, a criança comia 3, 4 frutas, que eram aquelas mais comuns que se davam na escola e também que a mãe tinha mais em casa. Ok. Mas, por exemplo, houve um dia na escola, no jardim de infância, em que a professora contou uma história sobre frutas.
E a professora decidiu fazer daquilo uma dinâmica e levar uma cesta com todas as frutas da história, que eram algumas mais comuns e outras mais menos comuns, como a manga, a papaya, assim, o melão, a melancia, muitas coisas diferentes, os mirtilos, menos comuns, não é? Que aqui em Portugal é a pera, a maçã e a banana, aqueles mais básicos, não é? Portanto, assim, frutas diferentes. E eu ia chorando de orgulho porque a criança aceitou provar todas as frutas que a professora apresentou. Ela sentou-os todos na mesinha, cortou as frutas todas em pedacinhos muito pequenitos e depois voltou a contar a história e meteu um bocadinho em cada pratinho. E eu estava super feliz. Ele não gostou das frutas todas, mas ele aceitou todas no prato, pegar e provar. Algumas ele fez assim uma cara muito feia e outras até. Mas é aquela coisa com as caras, não é? Que eles identificam as caras do que é que. Não é? Como é que vamos provar e vamos pôr a cara? Triste, chateada, sorriso, não é? Assim, Exato. Portanto, neste caso, não é? Depois de um ano, tínhamos uma criança que não só já comia uma boa quantidade de frutas, como aceitava mais facilmente novas frutas, novos estímulos, novos alimentos, já não resistia, nem gritava, nem chorava quando lhe eram apresentadas coisas novas para ele comer, não é? Portanto, com persistência e consistência conseguimos aumentar o leque. E exatamente. É a noção que uma criança não pode estar com diarreias e não pode estar a alimentar-se mal, principalmente nos primeiros 2 anos de vida. Não pode. O cérebro precisa Vai de afetar peças. todas as áreas, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor. Não sei se foi há 2 semanas, recebi uma criança que havia recusa alimentar. Ela teve a fazer durante 1 ano inteiro de vida, primeiro ano de vida só fez fórmula. Só fórmula. Só lhe meteram uma papa, portanto nem sequer legumes lhe meteram, tipo com 1 ano e meio, porque ela recusava. Isto não é um red flag total? Eu acho que a primeira vez que ela mete legumes, já com 1 ano e 18 meses, quase 2 anos, não pode, não é isto. Uma criança não pode estar com uma fórmula até 1 ano de vida, não pode. Exato. E ninguém soa os alertas, ninguém socorro, não pode. E a criança com seletividade alimentar, que só a criança não se pode alimentar a leite e pão e massa, não pode. Portanto, já tive meninos que chegaram a nós, com quem eu nunca trabalhei diretamente, mas colegas me falaram, que chegavam a nós com 4 ou 5 anos e que só comiam bolicaus e bolachas. Só. Não pode. E água. Não há peças, aquele cérebro não tem peças. Aquele cérebro precisa de nutrientes para desenvolver. Se eu não tiver de ver lá um constante, e depois é a questão das janelas de vulnerabilidade. Nós temos uma janela de vulnerabilidade até aos 2 anos, a fechar, e depois fecha outra aos 5, e depois fecha outra aos 8. Se o cérebro não tem energia, não tem os nutrientes para conseguir fazer aquele desenvolvimento, aquelas aprendizagens que são supostas até àquela idade. Exatamente. Depois não consegue, porque a janela da oportunidade já fechou e já não conseguimos voltar atrás. Portanto, é crucial. Depois, eu tenho visto, e quem está na área sabe que há muita relutância em fazer um diagnóstico de autismo, muita relutância mesmo. Não querem fechar o diagnóstico é pesado, vamos esperando. Eu não tenho problemas com esperar, só tenho problemas em não vamos fazer nada enquanto não tivermos diagnóstico. Exatamente. Felizmente, nós como terapeutas sentimos aos poucos essa mudança em Portugal, dos pais já não esperar, a maior parte, graças a Deus, já não esperarem. Coisa, há muitos neuropediatras e pediatras que eu às vezes digo aos pais assim, vocês caiu-vos na rifa espetacular, porque chegou aos 9 meses, calma que aquilo é coisa que não corre bem. 1 ano, não sei o que a criança tem, mas começa já com terapias, começa com isto e com aquilo. Não interessa o que ela tem naquele momento, o que interessa exatamente. É que há um atraso. Exatamente. Há um atraso e vamos estimular esta criança para, se calhar, quando esta criança tiver 3 anos, olha, afinal não era nada, olha que bom. Olha, afinal era e nós corrigimos. Exatamente. Só às vezes o que é que acontece? Às vezes
chega-se aí quando esses casos acontecem, de chegar-se ali aos 3 anos e a criança já estar no nível de desenvolvimento normal, é que as pessoas que estão ao redor da família, da mãe, dizem: olha, estás a ver, afinal não se passava nada, era coisas da tua cabeça, quando às vezes não, às vezes só estamos naquele ponto porque foi feito X, Y e Z, não é? Mas aqui entre nós, ainda bem, é preferível. É preferível assim, sem dúvida. Nós não temos hipótese de dividir aquela criança em dois e experimentar, fazer e experimentar não fazer, e depois daqui a 3 anos comparamos. Não temos essa oportunidade. Portanto, temos um atraso de desenvolvimento com 1 ano de idade, com 1 ano e meio, com 2. Estimula, trabalha. Se não tiver a responder, percebe-se, por exemplo, eu vejo na minha parte, e eu vejo tudo que há diferentes fatores de risco de ambiente intrauterino e fatores de risco a nível de neurodesenvolvimento, não só de neurodesenvolvimento, mas coisas que podem comprometer o neurodesenvolvimento. Por exemplo, o tal miúdo que teve 1 ano inteiro de conforme, por exemplo, que fez não sei quantos antibióticos, que alterou a microbiota. Há muitas causas. E a recolha da história vai-me dizer assim: ok, que está a correr mal. Esta criança, isto não está a correr. Mesmo que não venha a desenvolver um autismo, o que lhe aconteceu até agora não está a comprometer o neurodesenvolvimento. Portanto, eu vou tentar reverter o mais possível isto para que esta criança nunca tenha diagnóstico. Eu tenho diferentes crianças na consulta, algumas que eu apanhei com 18 meses, com 14 meses, que os pais eram qualquer coisa, as crianças, muitas delas não chegaram a ter nada. Uhum. Chegaram pequeninas e agora só têm pequeninas perturbações. Ok. Sim, ou um atraso de desenvolvimento em determinadas áreas, um gap menor, não é? Entre o que era suposto para a idade e aquilo que ela consegue fazer. Há coisas que já aconteceram a nível de desenvolvimento intrauterino que não se consegue voltar atrás, como é óbvio. Lá está, etapas que foram encerradas e que não se conseguem voltar atrás, e há alterações mesmo a nível de migração neuronal que não se conseguem voltar atrás, tenta-se melhorar algumas coisas, mas há outras em que as alterações, porque se eu tenho uma desbiose, tenho uma alteração da microbiota que influencia a comunicação do cérebro, se eu tenho a presença de neuroinflamação nesta criança, quanto mais tempo eu mantiver a neuroinflamação, pior. Portanto, quanto mais depressa eu identificar a neuroinflamação, quanto mais depressa eu lhe meter a vitamina B12, quanto mais depressa eu lhe meter a vitamina D, quanto mais depressa eu lhe meter estas coisas todas, mais depressa eu permito que haja terapias para a aprendizagem. Porque senão a criança vai ficar vedada à aprendizagem durante não sei quanto tempo e é mais difícil acompanhar. Por isso, eu não espero diagnósticos. Exatamente, nem nós. E deixamos este alerta mesmo aqui aos pais. Felizmente temos cada vez mais acesso à informação e o nosso objetivo ao fazer estas lives e trazer estes assuntos é mesmo conseguirmos divulgar a necessidade destas questões, e quanto mais esta questão alimentar especificamente, quanto mais cedo for identificado que a criança está a rejeitar alimentos, que tem hipersensibilidade ou hipossensibilidade, que há coisas que ela não come mesmo ou que faz birras enormes para comer, ok, vamos intervir, não vamos esperar passar 1 ou 2 anos ou 3 e deixar a criança... barrigas distendidas, meu Deus, às vezes vejo, pode nem ser neurodesenvolvimento, mas às vezes vejo miúdos com barrigas gigantescas, caramba, não é suposto, miúdos com olheiras marcadíssimas, não é suposto. São tantos os sinais que se nota que há ali qualquer coisa que já não vai bem, e já nem estou a falar de neurodesenvolvimento. Já nem estou a falar, não é suposto uma criança andar constantemente com uma barriga que parece estar grávida de 7 meses. E com aquelas olheiras super marcadas. Não. Não é? Portanto, há ali um sinal que a coisa não está bem. E analisar e intervir o mais cedo possível. Exatamente. Eventualmente nem é uma questão de neurodesenvolvimento que vai manifestar, é uma questão já de outro grau de disfunções, porque alterações da microbiota podem se manifestar em alergias, em diferentes queixas, diferentes origens, mas é já começar a perceber que o comboiozinho já não está a correr bem e atuar... E não podemos deixar atrasar mais. Não podemos deixar atrasar mais e atuar o mais depressa possível. E para isso mesmo, ou seja, compensar o mais breve para que aconteça mesmo isso. Olha, afinal não era nada. Boa. Exatamente, perfeito, estamos bem. Exatamente. Pronto, olha, estamos aqui na nossa reta final, não nos podemos alongar muito, muito mais.
a live fica gravada, portanto, quem quiser também pode assistir a qualquer momento. Eu tenho estado aqui mais ou menos atenta, não recebemos assim nenhuma dúvida específica, mas depois, se quiserem, podem também deixar nos comentários da publicação ou contactar diretamente tanto a nossa página como a doutora Daniela Seabra, que nós também, se falarem connosco, nós também redirecionamos para a doutora Daniela. Também queremos deixar aqui a indicação de que a doutora Daniela faz atendimento no Porto, não é? Na Nordic Clinic. Também vamos deixar na descrição da live essas informações para também quem quiser entrar em contacto. E queremos agradecer à doutora Daniela por ter aceito este nosso convite, por nos ter vindo falar deste assunto que tantos pais e tantos, não só pais, educadores de infância e professores nos fazem perguntas e nada melhor do que ter um especialista que nos explique. Porque eu sei que isto é uma área em que não há muitos colegas que estejam a trabalhar nisto, que é uma área desafiante, para não dizer o mínimo. Mas eu sei que há colegas interessados em querer aprender e estou já aqui a planear, pelo menos já tenho cursos feitos, não é, que dei fora do país, portanto já está feito, ver se abre aqui para profissionais, para ver se os ensina a começar a dar os primeiros passos nesta área que é desafiante. Exatamente, em Portugal estamos mesmo a precisar de mais profissionais nesta área. No Brasil já há muitos colegas a trabalhar nesta área, mas é uma área muito gratificante e estas coisas que eu vos estive a falar agora, o nutricionista com alguma formação já consegue, não precisa ir para as coisas mais elaboradas. Depois com o tempo vai-se para as mais elaboradas, que há coisas mais detalhadas e mais específicas, mas estas coisas mais básicas, caramba, o nutricionista olha para um diário alimentar assim, meu Deus, onde é que anda a proteína? Não é? Portanto, facilmente um nutricionista consegue, com ferramentas, consegue começar a limpar a parte mais básica e depois a partir daí, à medida que os conhecimentos também forem aumentando, ele vai começando a melhorar a vida destas crianças e depois encaminhar para, pelo menos, se limparem a base já é muito bom. Exatamente, e deixarem a criança preparada para nós, para os terapeutas conseguirmos ter aquela criança mais disponível em todos os sentidos para aprender novas coisas. E precisamos do exército pais para quando virem crianças nos centros de terapia a comerem bolicaus e batatas fritas que digam não façam isso por amor de Deus. Não é? Portanto, exatamente. Os pais pais que estejam em centros e que vejam as outras crianças a comerem lixarada, que toda a gente sabe que é lixarada, uma criança antes de uma terapia, comer umas batatas fritas ou comer gelados e bolicaus, não, ponham a criança a comer comida, tentem convencer os pais para comer comida, comecem por comida verdadeira, depois faz o resto. Tá bem? Exato, daí que precisamos divulgar cada vez mais informação junto dos pais e de todos os profissionais que estão envolvidos, não é? Aqui a trabalhar com as perturbações do neurodesenvolvimento. Exatamente. Precisa da nossa ajuda. Tá bem? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Estamos na luta. Exato. Pronto, muito obrigada e estamos mais uma vez disponíveis para responder a perguntas que queiram fazer depois, na publicação ou por mensagem privada, para qualquer uma de nós, e vemo-nos na nossa próxima live. Muito obrigada. Deus. Tchau, obrigada a todos.